Me chamo Lígia Lorenzetti, resido na cidade de Santo Antônio do Sudoeste, Paraná. Presto meus serviços no Colégio Estadual Cívico-Militar Interventor Manuel Ribas, ensino fundamental e médio, e concorro à vaga para o PDE na gestão escolar. Vou explanar rapidamente algumas das ações do plano de ação. Quanto ao tema observação de sala de aula, falo da situação problema, que é analisar as interações entre os alunos e o professor e a quebra de ainda alguma resistência na efetivação dessa prática. Além de criar, é claro, parcerias, combinados, protocolos que venham a melhorar todo o processo educativo. Nossos objetivos são apoiar o professor, entendendo quais são as suas potencialidades e fragilidades e como esses fatores interferem na aprendizagem, e utilizar o feedback formativo para valorizar os avanços e as práticas e as boas práticas. A prática de observação de sala de aula encontra-se amparada legalmente no Decreto 7.943, de 22 de junho de 2021, e tal decreto foi complementado pela Resolução número 2.857, em seu anexo 1, que fala de itens quesitos que poderão auxiliar nessa importante missão de auxílio e apoio ao trabalho do professor. O entendimento do antes, do durante e do depois da observação de sala de aula é imprescindível para o êxito desta ação, pois só terá valor formativo se haver reflexão e ação. Então vamos ao antes da observação da sala de aula. Nas horas de atividades, por exemplo, o sentar junto com o professor, ter um cronograma de observação previamente estabelecido, marcar antecipadamente com o professor o que será observado, eleger os protocolos, os combinados e a sensibilização, além de estabelecer parceria e deixar claro a data, o horário, o período que será realizado. Que ainda durante a observação, o observador permanecerá em silêncio e fará anotações das considerações importantes para em momento posterior realizar o feedback. Cito aqui, por exemplo, alguns dos itens dentro dos combinados. Pode ser observada a interação dos estudantes nas atividades propostas, a gestão do tempo, a metodologia, as estratégias e recursos utilizados, as formas de comunicação e também o clima de sala de aula. O durante, como instrumento do registro da ação de observação de sala de aula, o uso do formulário anexo 1 da resolução número 2.857, onde serão registrados durante a aula as frentes de atuação que foram combinadas anteriormente e que posteriormente serão utilizadas no feedback. O depois, já realizei o antes, o durante e o depois. É o feedback, que é essencial iniciar sempre pelos pontos positivos da aula, apontando na sequência os desafios encontrados e, principalmente, indicar caminhos para a superação desses desafios, apontando formas de certificar-se também de que o professor realmente compreendeu o feedback realizado. Sem esquecer que é de extrema importância o estudo de cada tipo de feedback pelo gestor do modelo escada, sanduíche, EC, pois o preparo, ou seja, o planejamento do feedback é muito importante para aliar e criar parcerias e alinhar na busca de melhorias na aprendizagem dos nossos educandos. O diretor também precisa propor sugestões, acompanhar o desempenho escolar, as evoluções, construir novos caminhos, pensando nos alunos que possuem maior dificuldade, ou no aluno disciplinado, ou aluno desmotivado, unindo ações e reconhecendo as boas práticas e buscar também o uso das metodologias ativas, além de praticar a gestão de bons exemplos. Outra frente de atuação é com relação à frequência escolar. Tema de extrema importância, pois cada aluno que falta faz muita falta. E a nossa meta é atingir a todos. Para que toda e qualquer ação dentro do âmbito escolar se efetive, o aluno precisa estar na escola. A frequência é primordial para que as melhorias aconteçam. E de identificar alunos com faltas alternadas e consecutivas, visando a melhoria dos índices de frequência e, consequentemente, a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, é o primeiro passo. Neste tema, quero ressaltar a importância do acompanhamento diário do Power BI, que nos mostra a realidade da escola na identificação dos alunos faltantes e cabe à escola, então, identificar o motivo dessas faltas, apontando as ações mais adequadas para solucionar as causas da infrequência, se é saúde, se é desmotivação, se são problemas familiares ou problema dentro da própria sala de aula, e aqui evidenciando a importância da comunicação direta com a família, com os professores e com o próprio aluno. Além, é claro, do envio ao SERP em casos de 5 faltas consecutivas e 7 alternadas dentro de um período de 60 dias.
A busca ativa acontece todos os dias. O contato com os pais se intensificam e geram bons resultados. Não deixamos nenhum aluno para trás. Com esta ação, praticamente eliminamos a evasão escolar de nossa instituição escolar. A escola possui, além disso, uma ficha física com a presença registrada todos os dias, bem como números e contatos dos pais ou responsáveis para recorrermos à família todas as vezes que o aluno não esteja presente na escola. E nesse canal também fomentamos ações de até para enviar os atestados médicos quando estes acontecem. Adotamos também o frequenciômetro na escola, onde os índices de frequência são demonstrados semanalmente e premiados. As turmas com maior frequência também estão gerando bons resultados. Ações desenvolvidas junto à equipe para resgatar esse aluno são usar metodologias ativas, criar um ambiente seguro e significante, atividades diferenciadas, união da família e escola, mudança nas práticas docentes e escuta ativa dos estudantes, entre outras frentes. E com relação às melhorias no processo de ensino e aprendizagem dentro do PowerB, também buscamos as informações com relação aos descritores intrínsecos nas avaliações da Prova Paraná Diagnóstica, plataforma onde consta todos os índices alcançados individualmente, como por turmas ou por escola, quais descritores com maior acerto e com os menores acertos, e que nos indicam o caminho que precisamos reforçar, ou qual o conteúdo que precisa ser revisto, ou qual o conteúdo que precisa ser repensado na prática, entre outras ações. Ou seja, são muitas as frentes que precisam ser aliadas na busca da melhoria da aprendizagem. Aliando ações da frequência escolar, observação de sala de aula, plataformas, aluno monitor, acompanhamento das horas de atividades, o programa Mais Aprendizagem, a própria Prova Paraná, entre outras ações da mantenedora. Evidencio aqui a Prova Paraná como ferramenta que aponta para os profissionais da escola as habilidades e os conteúdos que os estudantes já se apropriaram, bem como aqueles que ainda necessitam de um maior aprofundamento, permitindo assim, a partir de evidências concretas, a definição de ações que visam a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Algumas sugestões frente a esta ação: abrir o PowerB com o professor na hora de atividade, repassar as planilhas com os resultados dos descritores por componente curricular, disponibilizar também o rendimento dos alunos também por componente curricular, sugerir aos professores a elaboração de questões semelhantes às usadas na Prova Paraná durante as suas avaliações pautadas nos descritores, e também a equipe pedagógica acompanhar a estrutura das avaliações, do planejamento, realizar orientações, sugestões, reformulações nas avaliações também com questões objetivas. Assim o estudante vai se familiarizando com o processo. Também usamos estratégias de divulgação, disponibilizamos avisos, comunicados no mural da sala, dos pais, dos estudantes e da comunidade escolar também, referente às edições da Prova Paraná e outras funções e outras plataformas da escola. Cito aqui algumas sugestões que são oferecidas e discutidas aos professores durante o acompanhamento da hora atividade ou a realização do feedback após as observações de sala de aula. Aplicar o conteúdo com entusiasmo, evitando aulas mecânicas. Fazer com que o aluno compreenda o que está sendo ensinado em vez de apenas memorizar. Relacionar os conteúdos com fatos da atualidade, ou seja, contextualizar os conteúdos. Elaborar atividades que possa detectar a evolução gradativa do aluno. Além do uso das metodologias ativas, estabelecer metas e objetivos claros durante as aulas, que o aluno saiba aonde está e aonde ele precisa chegar. O uso das plataformas da Redação Paraná, Matific, Inglês Paraná, Pensamento Computacional, entre outras ferramentas, são de extrema importância no processo de ensino e aprendizagem, além do uso de metodologias ativas. O BI e todas as suas abas nos dão base para o conhecimento da realidade, agilizam e otimizam o tempo, nos direcionam a tomadas de decisões junto ao coletivo da escola. Ressalto aqui a importância e o fomento das atividades do acompanhamento do programa Mais Aprendizagem, tanto para o trabalho do professor do programa quanto para os estudantes.
sendo necessário observar a frequência dos alunos ou reconhecimentos das necessidades de cada um, bem como os seus progressos e da rotatividade dos estudantes quando da superação das defasagens detectadas, dando oportunidades para mais alunos frequentarem e se desenvolverem neste programa, usando, claro, metodologias ativas, estratégias inovadas, que são essenciais, e sempre fomentando também a formação do professor. Outro fator que já se evidencia é a implementação do aluno monitor na escola. Fato esse que já está surgindo bons resultados, pois proporciona, além de muita aprendizagem, auxiliando estudantes por meio da orientação e condução de grupos de estudo e no desenvolvimento de atividades de reforço escolar, objetivando a melhoria da aprendizagem e a valorização do protagonismo dos estudantes, tornando-os agentes colaboradores no processo de aprendizagem dos colegas e de toda a escola. Criar uma cultura de altas expectativas na escola é algo que mobiliza todos os atores do sistema educacional. Envolve desde o gestor da rede, que pode, a partir de um olhar macro, traçar diagnóstico e direcionar recursos e ações que deem conta da diversidade do sistema e atenda às especificidades de cada escola. E culmina na atuação do professor em sala de aula, no comprometimento com a garantia do direito à aprendizagem de cada aluno. Acredito na educação pública do Paraná, por isso tomo parte dessa luta na melhoria desta como um todo. Obrigada.